Nicodemos era um mestre em Israel, um estudante profissional, intérprete e doutor da lei, ocupando uma posição muito proeminente. Para entendermos um pouco melhor a posição de Nicodemos, precisamos ter uma noção básica do que era o Sinédrio de forma bem resumida. O Sinédrio era um tipo de corte suprema dos judeus que se reunia em Jerusalém no tempo de Jesus. A jurisdição do Sinédrio era tanto civil quanto, de certa maneira, criminal. Muito provavelmente, Nicodemos foi um homem de grandes posses. João capítulo 13 versos 1 a 10 e capítulo 19 e versos 39. Não se sabe praticamente nada sobre sua vida pessoal, além do que é relatado no Evangelho de João. Depois, Nicodemos é citado novamente em João capítulo 7 e versos 50 e 52, onde na ocasião, Nicodemos se mostra protestando contra os sacerdotes e fariseus que haviam tentado prender Jesus. Agora, no livro Atos dos Apóstolos da escritora americana Ellen White, encontramos na página 113 este relato sobre Nicodemos, que depois da morte de Estevão, levantou-se em Jerusalém uma perseguição tão implacável contra os crentes que todos foram dispersos pelas terras da Judéia e Samaria. Nesse tempo de perigo, Nicodemos veio destemerosamente confessar sua fé no Salvador com José de Arimateia. Nicodemos tinha feito face às despesas do sepultamento de Jesus. Os discípulos estavam temerosos de se mostrarem abertamente como seguidores de Cristo, mas Nicodemos e José corajosamente vieram em seu auxílio. O recurso desses ricos, honrados homens era grandemente necessário naquela hora de trevas. Eles puderam fazer por seu mestre morto o que teria sido impossível para os pobres discípulos, e sua riqueza e influência os protegeram, em grande medida, da maldade dos sacerdotes e príncipes. Agora, quando os judeus procuravam destruir a igreja nascente, Nicodemos veio em sua defesa, não mais cauteloso nem duvidando, encorajou a fé dos discípulos, e usou sua riqueza em ajudar a manter a igreja em Jerusalém, e no avanço da obra do Evangelho. Depois da ascensão do Senhor, quando os discípulos foram dispersos pela perseguição, Nicodemos tomou ousadamente a dianteira e empregou sua fortuna na manutenção da igreja infante, que os judeus haviam esperado fosse extirpada com a morte de Cristo no tempo de perigo. Aquele que tão cauteloso e duvidoso fora, mostrou-se firme como a rocha, animando a fé dos discípulos, e fornecendo meios para levar avante a obra do Evangelho. Foi desdenhado e perseguido pelos que lhe haviam tributado reverência em outros tempos. Tornou-se pobre em bens deste mundo. Todavia, não vacilou na fé que tivera seu início naquela conferência noturna com Jesus. Nicodemos relatou a João a história daquela entrevista, e por sua pena foi ela registrada para a instrução de milhões. As verdades aí ensinadas são tão importantes hoje em dia como naquela solene noite, na sombria montanha, quando o príncipe judeu foi aprender, com o humilde mestre da Galileia, o caminho da vida. E é isso que sabemos sobre Nicodemos. Tchau.